Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, também aí em vossas casas certamente se associaram a este cântico Ressuscitou que nós acabámos de entoar. Talvez alguns até o tenham cantado também. E repetimos várias vezes Ressuscitou, porque o precisamos de repetir, porque a repetição desta certeza fez viver tantos homens e mulheres ao longo da história, porque desta repetição, da repetição desta certeza, também nós vivemos hoje. E é por isso que, mesmo à distância, também tantos querem celebrar desta forma anómala, a sua fé. Sabemos que esta não é a forma normal de celebrar. Nestes dias nada é normal na nossa vida. A nossa vida está em estado de exceção. Mas fazemos desta forma para alimentar em nós o desejo de o voltarmos a fazer como precisamos de fazer, que é celebrar juntos, que é celebrar fisicamente no mesmo lugar. E que esta celebração também, à distância e mediada pelos meios de comunicação social, sirva não só para este momento intenso de aproximação ao Senhor, no lugar em que cada um se encontra, mas que sirva também para alimentar em nós a saudade de nos encontrarmos juntos para celebrar a fé. Que este desejo, que esta saudade de estarmos juntos não morra em nós, para que assim, na proximidade física, possamos também sentir um dia, quando nos pudermos voltar a reunir, possamos sentir a proximidade do Senhor Jesus. Comecemos por pedir perdão ao Senhor, implorando a sua misericórdia para os nossos pecados. Brancura das festas batismais, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou pelo seu poder, como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas destes factos, nós e o Espírito Santo que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor ouviu. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor ouviu. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva-os de ânimo abatido. O Senhor defende a vida dos seus servos. Não serão castigados os que nele confiam. O pobre clamou, o Senhor ouviu.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, ao longo da vida penso que todos nós fomos aprendendo ou foram-nos ensinando que as melhores decisões são aquelas que resultam da reflexão racional quando ponderamos os benefícios e os custos de cada uma delas, de cada uma das decisões, quando analisamos bem as razões pelas quais agimos. Bom, e devo dizer que, de um modo geral, é bom que assim seja, é bom que as nossas decisões tenham base racional, porque, no fundo, ser responsável é ser capaz de dar razões do nosso comportamento, é ser capaz de justificar o nosso comportamento. Mas, talvez com surpresa, damos-nos conta que uma boa parte das nossas decisões não tem fundamento racional. Eu diria mesmo, uma parte das decisões importantes da vida não as conseguimos justificar racionalmente. As nossas opções grandes de vida, como por exemplo casar, ou iniciar uma relação com alguém, ou seguir uma vocação, seja ela qual for, optar por um estilo de vida, são decisões importantes, são escolhas importantes que não fazemos por motivos racionais, mas que resultam dos nossos afetos, das nossas convicções sobre aquilo que é valioso na vida, ou resultam da nossa fé. Por isso, muitas decisões importantes da vida não as tomamos com a sensatez racional que habitualmente recomendamos a quem precisa decidir coisas importantes. No episódio que hoje nos é relatado, na primeira leitura, encontrávamos precisamente os apóstolos a tomar opções e a fazer decisões que também não têm explicação racional. Tinham sido presos, proibidos de pregar, podiam ter ido para as suas casas, para os seus trabalhos novamente, para a Galileia, e vão anunciar, desobedecendo, vão anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Vão se meter em sarilhos. E desobedeceram diretamente às ordens que tinham recebido. E nem sequer era porque isso lhes trouxesse qualquer vantagem. Não é porque daí obtivessem qualquer vantagem para a vida, ou porque precisassem de o fazer. Podiam continuar a sua vida descansados. Fizeram-no porque com isso sentiam que estavam a obedecer a Deus. Sentiam que estavam a obedecer a Deus, a ouvir Deus. Fizeram-no porque sentiram uma necessidade interior muito forte de dar testemunho do que tinham vivido. Fizeram-no porque tinham a convicção de que o Espírito Santo agia neles, como ouvimos no texto, que esse Espírito também dava testemunho com eles. Desobedeceram às autoridades,
porque sentiam que tinham que obedecer a alguém mais elevado, a Deus. No fundo, irmãos e irmãs, todos nós obedecemos sempre a algo. A nossa vida rege sempre por alguma obediência, se quisermos. Obedecemos a leis explícitas ou implícitas. Obedecemos à necessidade de ter mais. Obedecemos a autoridades que reconhecemos. Obedecemos ao nosso coração. Obedecemos à nossa fé. Obedecemos àquilo que nos liga aos outros. Obedecemos aos compromissos que interiormente assumimos. Há sempre uma voz que em nós chama mais forte, uma voz a que somos mais sensíveis. E é isso que obedecemos, é isso que damos ouvidos, é isso que nos move, seja o que for. Por isso, como dizia no início, nem sempre a voz da razão é aquela que nos orienta, nem sempre. Muito do que fazemos, do melhor que fazemos, poderíamos dizer, nem sequer é razoável, mas brota do coração, brota das nossas convicções de fé. Quando nos doamos àqueles de quem gostamos, quando partilhamos sem qualquer interesse, quando nos dedicamos a ajudar os outros só porque sim, quando sacrificamos algo da nossa vida, quando nos entregamos com dedicação a difundir o reino de Deus ou simplesmente a contribuir para um mundo melhor. E, caros irmãos e irmãs, nestes dias são tantos e tantas que podem dizer isto, que se encontram a fazer coisas que nunca pensaram fazer, sem fazer cálculos se estão a perder ou a ganhar. Se perguntarmos a tantos homens e mulheres que nestes dias, nestas semanas, se têm sacrificado, seja profissionais de saúde, seja tantos outros profissionais, muitos não saberão dizer porquê, ou pelo menos não terão razões racionais, objetivas para o fazer. Terão outras razões, essas de que eu falava, essas outras razões que pesam mais e que são mais fortes. E por isso, voltando ao texto, é estimulante ver os discípulos de Jesus a fazer aquilo que sentiam ser a vontade de Deus, sem pôr em primeiro lugar os próprios interesses, sem cederem à pressão social, à pressão dos outros, sem se submeterem a autoridades que interiormente eles não reconheciam. E faziam tudo isto porque encontraram um motivo que lhes dava uma força interior maior do que eles pensavam ter, a certeza de que o Senhor estava vivo, e isso impelia-os a fazer o que tinham que fazer, pelo coração. Invoquemos, irmãos e irmãs, invoquemos o Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, para que Ele nos dê uma liberdade interior semelhante à dos apóstolos, uma liberdade que nos leve para além das nossas razões, uma liberdade que supere a nossa própria vontade, uma liberdade que tenha como horizonte a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, a Jesus de Nazaré, que foi morto e sepultado, Deus fê-lo Senhor e Salvador, ressuscitando. Peçamos-lhe que escute as nossas preces, dizendo: escutai-nos, Senhor Jesus. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que todos os cristãos acreditem em Jesus, vindo do céu, e que está acima de todos e governa o mundo, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes opõem
e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte como fez com os santos pastorinhos, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Para que os membros da nossa Assembleia aos membros da nossa Assembleia dê o Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem, oremos, irmãos. Escutai-nos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vindo do céu, ensinai-nos o que vistes e ouvistes e fazei-nos testemunhas da verdade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida da humanidade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exulta a humanidade por toda a terra e com os coros celestes proclama a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos de Deus, digamos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, nossa Páscoa e nossa vida, ressuscitou e está verdadeiramente presente neste altar. Convido agora todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença, que nunca nos abandona, e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, memorial da sua Páscoa. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador, do homem iníquo e violento. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Eu estou sempre Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal,
e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E porque aqui em Fátima temos de alguma forma a missão, todos os que aqui vêm, a missão de rezar por toda a humanidade, de entregar ao cuidado maternal de Maria as preocupações e as angústias de todos os homens e mulheres, queremos também agora entregar-lhe, nesta hora dolorosa que vive a humanidade, confiarmos ao cuidado de Nossa Senhora e à sua proteção, cantando a oração à vossa proteção nos acolhemos. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo um bom final de dia e um bom repouso. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Ó nações de todo o mundo, procurai em Deus abrigo de seu Filho Jesus Cristo, vos fez vosso irmão amigo.